KGB e a desinformação soviética. Ladislav Bittman. Última parte. Brincando com o ouro. À margem do rio Kama, a 600 milhas a leste de Moscou, fica um novo grande empreendimento industrial soviético. A fábrica de caminhões de 5 bilhões de dólares, que abrange 40 milhas quadradas e uma nova cidade de 500 mil pessoas. É o maior complexo industrial do mundo. É capaz de fabricar 150 mil caminhões de 3 eixos e 250 mil motores diesel anualmente. Dentro deste complexo industrial, há cerca de $500 bilhão em tecnologia americana. Eles estão na fundação, nas ferramentas e em computadores da IBM. Mais de 80 empresas americanas participaram do projeto e muitas vezes competiram com empresas estrangeiras por partes do projeto. A operação do rio Kama mais do que dobrou a produção de caminhões e peças sobressalentes na União Soviética e permitiu aos soviéticos redesenhar o caminhão padrão GAZ-51 pela primeira vez em 24 anos. O governo dos Estados Unidos permitiu que empresas americanas participassem do projeto por causa dos pronunciamentos oficiais de que o complexo era destinado exclusivamente para fins pacíficos. A fábrica produz, de fato, veículos agrícolas, mas, graças aos equipamentos atualizados, os soviéticos modernizaram caminhões usados pelos regimentos do exército nas fronteiras da Alemanha Ocidental e forneceram às tropas que entravam no Afeganistão com caminhões a diesel pesados, incorporando tecnologia americana para resistir às montanhas do país. A desinformação valeu a pena. Manipular o mercado é uma velha técnica capitalista amplamente utilizada por grandes empresas de todas as nacionalidades. Mas, em comparação com as suas concorrentes estrangeiras, as empresas soviéticas têm a vantagem de ter na KGB um poderoso aliado. O principal objetivo das OAS econômicas soviéticas é enganar os analistas ocidentais sobre as reais metas e necessidades da economia soviética, empurrando os Estados Unidos passo a passo fora de seu domínio sobre o terceiro mundo e prejudicando as operações comerciais americanas em qualquer lugar que surja a oportunidade. Representantes de empresas americanas no exterior são rotulados como agentes da CIA e numerosas campanhas de desinformações encorajam atos de terrorismo contra propriedades americanas. Em uma análise de 1980 da Guerra Econômica Soviética, a CIA incluiu atos como compra e venda preventiva de mercadorias, seja para fins de estocagens ou para furtar produtos cruciais ao inimigo, e manipulação do mercado internacional para realizar objetivos políticos e econômicos específicos no cardápio de atividades da KGB. Em 1979, por exemplo, a União Soviética se ofereceu para vender carvão a vários países da Europa Ocidental, a um preço abaixo do mercado europeu, numa tentativa de ganhar influência política. A maior parte das OAS econômicas é projetada para ajudar a economia soviética a contornar o embargo ocidental a produtos estratégicos e matérias-primas. Elas variam desde o desvio de equipamentos estratégicos, passando por envios através de intermediários aparentemente honestos, até roubos. Se um novo produto tecnológico não puder ser adquirido legalmente, a KGB articulará a compra e o carregamento.
O mecanismo para a realização dessas medidas é um grupo de multinacionais do Bloco Oriental, ou, como às vezes são chamadas, multinacionais vermelhas. Tais grupos industriais, financeiros e comerciais mantêm suas redes em Moscou, Berlim Oriental, Praga e Budapeste, e filiais em todo o mundo. Sua principal área operacional, no entanto, é a Europa Ocidental. A crescente rede de trabalho das multinacionais vermelhas serve a vários propósitos. 1. São canais para transferência de dados econômicos e financeiros privilegiados. 2. Realizam transações econômicas abertas ou secretas que beneficiam a economia do leste europeu. 3. São veículos para penetração e manipulação de empresas ocidentais. E 4. Canalizam secretamente apoio financeiro a vários movimentos políticos, organizações e empresas. No início da década de 1980, as multinacionais vermelhas controlavam cerca de 544 empresas em todo o mundo. Em Gênova, Itália, por exemplo, a multinacional soviética Dolphin criou uma agência marítima que controlava cerca de 30 embarcações no Mediterrâneo até o final de 82. Além do transporte marítimo, as multinacionais soviéticas na Itália operam em construções, petróleo, madeira, pesca, maquinário e na concretagem. Entre as multinacionais vermelhas existem 22 instituições bancárias e financeiras, como o Banco Comercial do Norte da Europa, em Paris, o Moscow Narodny Bank, em Londres, e o Ost-West Handelsbank, em Frankfurt. Para obter acesso a informações confidenciais sobre funcionários que trabalham no Vale do Silício, na Califórnia, os soviéticos tentaram secretamente comprar um dos bancos locais, Banco Nacional da Península de Burlingame. Por meio do Moscow Narodny Bank, a KGB enviou 70 milhões de dólares em cartas de crédito a um empresário em Hong Kong para comprar o banco. A compra teria dado à KGB acesso a informações pessoais altamente sensíveis sobre pessoas com problemas financeiros e suscetíveis a chantagens. A transação falhou, mas pode ter sido bem sucedida em outros casos. As multinacionais vermelhas também são usadas em transações envolvendo produtos tecnológicos que não podem ser legalmente vendidos a países comunistas. Essas transações são geralmente conduzidas por várias empresas fantasmas, estabelecidas no Canadá, Israel, Áustria, Holanda e Suécia, com o simples intuito de fazer negócios ilegais. Por exemplo, produtos com etiquetas falsas são enviados dos Estados Unidos para o Canadá ou para a Europa Ocidental e depois para a União Soviética. O número de prisões de empresários americanos e estrangeiros nos últimos anos ilustra a gravidade do problema. Em 1979, a II Industries, uma empresa de Sunnyvale, Califórnia, foi processada em uma corte federal em São Francisco e seus proprietários foram condenados por enviar equipamento aos soviéticos sem uma licença do governo. A empresa rotulou o equipamento estratégico como máquinas de lavar comerciais e fornos industriais e os despachou primeiro para o Canadá, depois para a Suíça e finalmente para a Rússia. O intermediário foi identificado como Richard Miller, um cidadão alemão ligado ao Ministério do Comércio Soviético. Em maio de 1980, o FBI prendeu um empresário belga de 31 anos, Marc-André de Geiter, no aeroporto Kennedy, em Nova York, depois que ele tentou subornar a indústria americana por alguns de seus principais segredos em tecnologia de computadores. Por mais de um ano, agentes do FBI acompanharam de Geiter pelos Estados Unidos, rastreando seus contatos e negócios,
Documentos encontrados na bagagem de De Geiter indicavam que ele estava procurando um novo tipo de tecnologia de computador, conhecido como código-fonte, que é um meio computadorizado de armazenar bilhões de dados de forma criptografada, de maneira que apenas quem conheça o código possa lê-lo. Ele tentou obter informações, principalmente de funcionários da Software AG, e até subiu seu suborno de 150 mil para 500 mil dólares. De Geiter também tinha contratos com a Computer Engineering e a Services Accounting, uma empresa que administra em Bruxelas, e a Techmachimport, uma empresa soviética de comércio internacional. Ele foi sentenciado em agosto de 1980 a 4 meses de prisão depois de se declarar culpado de tentar sair do país com um design de computador sem licença de exportação e de fazer suborno comercial. Marian Zakarski, um agente de inteligência polonesa, foi enviado para a Califórnia em 1977 como representante para a costa oeste da American Polish Corporation. Pouco depois, ele conheceu William Holden Bell, da Hughes Aircraft Company, no subúrbio de El Segundo, na Califórnia. Bell, especialista em radares da empresa, precisava de dinheiro para financiar um divórcio e novo casamento. De 1978 até abril de 1981, Bell entregou uma série de documentos para Zakarski, incluindo um sistema de radar silencioso para bombardeiros B-1 e Stealth, um sistema de radar lockdown, shutdown de importância vital, um sistema de radar para tanques e um radar de vigilância para navios. Por essa informação, ele recebeu aproximadamente 110 mil dólares em dinheiro e moedas de ouro. Em novembro de 1981, Bell foi condenado a 8 anos de prisão e multado em 10 mil dólares. Já Zakarski recebeu prisão perpétua. Mikhail N. Abramov, um representante comercial soviético, foi expulso do Canadá em 1º de abril de 1982 por tentar comprar produtos proibidos de serem vendidos à União Soviética. A Polícia Real canadense o prendeu enquanto oferecia uma larga quantia em dinheiro ao presidente da Canadian Northumberland Cable Company de Petitcodias, Nova Brunswick, para que ele lhe vendesse fibras óticas e outros produtos. As empresas soviéticas de comércio exterior recebem ainda ajuda regular da KGB sob forma de informações confidenciais sobre as empresas estrangeiras com as quais lidam. Em alguns casos, essa ajuda envolve jogar uma empresa estrangeira contra outra, ou fornecer desinformação sobre o parceiro comercial. Certas OASs econômicas são destinadas a desorientar e confundir analistas ocidentais e executivos de negócios sobre recursos econômicos, planos e operações soviéticos, como o jogo de longo prazo com o petróleo. A União Soviética é o maior produtor mundial de petróleo, embora use a maior parte do petróleo no mercado interno ou o venda para seus aliados orientais. O petróleo não é apenas um importante meio de troca, mas também um dispositivo político fundamental. Como um elemento das relações do Oriente com um potencial impacto sobre o futuro político da Europa, a produção soviética de petróleo está sujeita ao escrutínio regular por parte de vários institutos de pesquisa ocidentais e analistas de inteligência. O senador William Proxmire declarou certa vez que as perspectivas da produção soviética de petróleo
tem importantes implicações políticas para os Estados Unidos e o Ocidente. Estimativas errôneas, sem dúvida, influenciam as atitudes e políticas dos Estados Unidos em relação aos soviéticos e ao Oriente Médio. A mídia de massa americana e da Europa Ocidental relatou, em dezembro de 1981, que a União Soviética havia feito a maior descoberta de petróleo na história, com reservas comprovadas na Sibéria de 4,5 trilhões de barris. Durante vários dias, as notícias sobre um novo campo de petróleo e suas reservas, muito maiores do que as do Oriente Médio, tornaram-se notícias de primeira página. O Wall Street Journal informou que as manchetes sobre o novo petróleo russo jogaram os preços do petróleo e o resto do mercado de ações para baixo. Os preços do item ficou temporariamente reduzido e vários satélites soviéticos compraram apressadamente petróleo no mercado à vista. A história teve origem em Malmö, na Suécia, com uma pequena empresa de consultoria conhecida como Petro Studies, especializada em análise de indústrias de petróleo e gás. De acordo com várias fontes jornalísticas, nada é mais do que uma fachada de dois homens, sem nenhum geólogo, fundada em 1976 e encabeçada por um certo M.M. Germon, exilado da Iugoslávia comunista. A empresa mantém uma estreita associação com a Embaixada Soviética em Estocolmo. Não foi a primeira vez que a Petro Studies lançou um relatório sensacional sobre o petróleo soviético. A empresa afirmou em setembro de 1978 que a União Soviética poderia dobrar sua produção de petróleo até 1990, mesmo sem novas descobertas espetaculares. E anos depois intensificaram os rumores, acrescentando que as reservas soviéticas de petróleo eram maiores que as da Arábia Saudita. Outros prognósticos seguiram as mesmas linhas. Em um estudo de 260 páginas baseado ostensivamente em documentos soviéticos, a Petro Studies sustentou que a União Soviética seria capaz de manter a produção na marca de 12 milhões de barris por dia e talvez elevá-la a 16 milhões de barris por dia até a final da década. Algumas fontes indicam que o Petro Studies pode ser um canal para a desinformação soviética. A KGB ocasionalmente usa vários pequenos grupos de pesquisa de mercado e empresas de consultoria no Ocidente como canais de desinformação para confundir analistas e influenciar o mercado. Em alguns casos, eles não estão cientes do papel atribuídos a eles pela KGB. O benefício a curto prazo da desinformação da Petro Studies para os soviéticos é óbvio. Relatos sensacionais desse tipo reduzem o preço do petróleo por vários dias, tempo suficiente para que os satélites soviéticos comprem petróleo no mercado internacional a preços vantajosos. Rumores periódicos de recursos petrolíferos soviéticos crescentes fazem parte de uma medida de longo prazo para amortecer o clima antissoviético na Europa Ocidental. A Rússia crê que, para assegurar o fluxo estável de petróleo para suas economias nacionais a preços razoáveis, esses países poderiam eventualmente fazer consideráveis concessões políticas em relação à União Soviética. Todo país comunista precisa desesperadamente de moedas ocidentais. A rede de espionagens fornecem às economias do leste europeu muitos segredos científicos, comerciais e industriais, que custariam milhões de dólares e anos de trabalho árduo para desenvolver em casa. Contudo,
tais organismos consomem grandes parcelas do orçamento em moeda estrangeira todos os anos. Para aliviar este fardo, Moscou incentiva suas organizações de inteligência a se envolverem em transações comerciais internacionais, como contrabando de drogas pesadas, maconha e cigarros, para que sejam mais autossuficientes financeiramente. OAS econômicas não são apenas lucrativas. São ferramentas úteis para minar os estabelecimentos capitalistas. Epílogo. O que devemos fazer? A espionagem é um jogo internacional em expansão. E nos últimos anos, a desinformação e outras técnicas de OAS também se expandiram. Com mais de 60 anos de experiência e mais de 20 mil agentes lotados em Moscou e em quase todas as capitais do planeta, o primeiro diretório principal da KGB é hoje o maior e mais agressivo serviço de inteligência do mundo. Quando Yuri Andropov se tornou seu presidente em 1967, a KGB expandiu suas atividades domésticas e estrangeiras, estabeleceu uma nova diretoria para lidar com judeus dissidentes e a imprensa clandestina, institucionalizou o uso indevido da psiquiatria para fins políticos e aumentou substancialmente o uso de OAS. Até mesmo em seu repertório mudou e o terrorismo se tornou novamente uma técnica padrão. O Ocidente aprendeu mais sobre a nova onda das OSS conduzidas pelo bloco soviético após a deserção de vários agentes comunistas, entre eles Stanislav Levchenko, um ex-major da KGB que coordenou as medidas ativas soviéticas no Japão de 1975 a 79. Suas experiências revelam que as operações soviéticas são muito mais amplas e mais eficazes do que o antecipava. Entre seus agentes de influência no Japão, por exemplo, estavam vários políticos e jornalistas japoneses proeminentes. OAS são conduzidas sob a direção do Departamento Internacional do Partido Comunista. A KGB, o principal participante, é responsável por ações que nunca podem ser abertamente associadas à imagem da pátria do comunismo, como atos de terrorismo e falsificações. OAS envolvem certos riscos políticos, é claro. O perpetrador de uma operação mal sucedida, publicamente expostas, enfrenta humilhação e eventual retaliação pelo país vitimizado. Não obstante, os soviéticos estão convencidos de que o impacto cumulativo de operações bem-sucedidas de desinformação justifica o risco de constrangimentos políticos ocasionais. As OAS soviéticas se tornaram mais ambiciosas e seu impacto muito mais amplo na última década. Os soviéticos exploram habilmente o descontentamento social e econômico do Ocidente, bem como a instabilidade política crônica de muitos países em desenvolvimento. Manipulam a opinião pública mundial, fornecem dinheiro, treinamento, equipamento militar para várias organizações paramilitares e terroristas. E, em vários casos, enganam os especialistas militares ocidentais sobre suas forças e intenções bélicas. Os países comunistas consideram a desinformação como propaganda um poderoso instrumento político. A desinformação propagandística do bloco soviético polui sistematicamente as relações internacionais, com doses massivas de mensagens distorcidas ou totalmente
geralmente falsas para influenciar a opinião pública. As mensagens geralmente tocam os conflitos políticos existentes e os preconceitos culturais e tentam convencer o público de que os Estados Unidos são direta ou indiretamente responsáveis. Uma vez que são parte integrante da política externa soviética, seu impacto só pode ser medido em conjunto com os êxitos ou fracassos das principais campanhas de política externa soviética. Enquanto oficialmente endossa as propagandas e propaga o espírito da detente, o soviético a usa para articular uma ofensiva de espionagem sem precedente contra o Ocidente e contra os Estados Unidos em particular. As condições são bastante favoráveis. A esquerda na Europa, como um partido social-democrata na Alemanha Ocidental, o Partido Trabalhista Britânico e o Partido Socialista na França dotaram atitudes anti-americanas mais radicais, visões políticas cada vez mais divergentes e divergência sobre estratégia de defesa em relação ao bloco soviético enfraqueceram a OTAN. Os países do terceiro mundo se tornaram mais agressivos que em suas demandas por nova ordem econômica e informacional. O envolvimento militar americano no Vietnã, no caso Watergate, o colapso do regime sul-vietnamita e os resultados da investigação do Senado contra a CIA tiveram uma influência paralisante na política externa americana e na opinião pública. Em muitos casos, os soviéticos conseguiram aumentar as tensões entre os países em desenvolvimento e o Ocidente e fomentar a ira pública contra os Estados Unidos. Como resultado, as nações do terceiro mundo votaram com a União Soviética uma média de 83,4% das vezes na Assembleia Geral da ONU. A imprensa tende a considerar as OAS como falsificação facilmente reconhecíveis ou truques políticos sem um impacto perceptível na opinião pública ou nos processos políticos. É verdade que algumas campanhas de desinformação anti-americana destinadas a provar a interferência americana nos assuntos internos de vários países são transparentes e desajeitadamente implementadas. As falsificações são geralmente cópia ligeiramente melhorada de documentos americanos genuínos e distribuídos anonimamente entre jornalistas americanos, europeus ocidentais ou do terceiro mundo mesmo. Com poucas exceções, e esses mini escândalos forjados perduram por curtos períodos e têm impacto limitado. Como mostrado pelas evidências deste estudo, o espectro de OAS e suas influências são muito mais amplos. Com a ajuda de organizações de fachada, como o Conselho Mundial da Paz, os soviéticos lançaram uma série de campanhas maciças, sem o risco de serem rotulados como manipuladores secretos. A campanha pela paz e contra a bomba de nêutrons na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, por exemplo, apareceu como uma reação pública, não solicitada, a uma política externa americana militarista. A KGB serviu como um operador silencioso e invisível, conectando secretamente linhas de comunicação quebradas e usando agentes de influência
para intensificar a campanha. Nesses casos, os soviéticos empregam habilmente canais estratégicos, abertos e secretos. Analistas de inteligências ocidentais e soviéticos consideram a campanha pela paz como uma das iniciativas da KGB mais bem-sucedidas da última década. A propaganda anti-americana da KGB obteve grandes sucessos no Terceiro Mundo, aproveitando os preconceitos e estereótipos existentes, superinflando os erros da política externa americana. Como resultado, os soviéticos expandiram sua esfera de influência e ajudaram a estabelecer governos que operam sob o seu controle político e militar direto em vários países, incluindo Angola, Etiópia e Afeganistão. Mais difícil de detectar e muito mais perigoso do que a desinformação propagandística são os agentes de influência. Os casos de Gunther Guillaume, assessor próximo, conselheiro e amigo pessoal do chanceler da Alemanha Ocidental, Willy Brandt. Charles Parté, jornalista francês e membro da alta sociedade francesa. E o brigadeiro-general Jean-Louis Jean-Marie, da Suíça. São provas claras de que a influência da inteligência do bloco soviético sobre os processos políticos ocidentais e suas decisões militares é muito maior do que a maioria das pessoas acredita. Eles também revelam sérias deficiências e fraquezas nos procedimentos de segurança da comunidade ocidental. Os soviéticos desfrutam de uma série de vantagens em sua batalha contra o Ocidente, sempre que a KGB quer usar o Ministério Soviético dos Negócios Estrangeiros, a TASS, ou qualquer outro ramo governamental ou canal de comunicação. O sistema centralizado fornece coordenação e orquestração fáceis. No Ocidente, eles operam em sociedades abertas, que toleram até respeitam diferentes visões e conceitos políticos. A relação adversária entre a imprensa e o governo permite que se escondam por trás da máscara da oposição política legítima. À imprensa é constitucionalmente atribuído o papel de cão de guarda para detectar, analisar e divulgar os erros e fraquezas do governo. Um jornalista que trabalha como agente secreto pode operar sem ser detectado por muitos anos atrás desse disfarce. As deserções são a maior fraqueza do sistema de inteligência soviético. Apesar da cuidadosa triagem ideológica e de segurança e de verificações regulares de todo o pessoal da inteligência comunista, a taxa de deserções é assombrosa. Vários desertores importantes trouxeram consigo toda uma gama de informações secretas sobre a estrutura interna, os métodos e os agentes da KGB, bem como sobre desinformações e medidas ativas. No que diz respeito às OAS, sua maior fraqueza é a execução estereotipada. Sempre que uma operação é bem sucedida, o mesmo método é usado novamente em vários outros casos, e o padrão se torna uma chave para eventual identificação e exposição pública. O Departamento de Estado, a CIA e a UZIA, desde 1980, expuseram publicamente um grande número de fraudes soviéticas que vinham poluindo o clima internacional. As táticas parecem funcionar no sentido de que elas alertam os jornalistas e educam o público sobre essa ameaça internacional. Em última análise, elas limitam as opções e táticas do agressor, mas a disputa continuará. A defesa bem-sucedida contra a desinformação
e as OAS do bloco soviético dependem em grande parte do amplo e sólido conhecimento de seus métodos, armas e táticas. O autor espera que este volume seja uma contribuição digna para este esforço.